Qual a mentalidade certa para você ficar rico e ter sucesso no mercado digital, no mercado de afiliados ou no marketing digital? Olá, eu sou Eliel Pereira, soberano do tráfego, e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. A mentalidade, ela é o ponto fundamental para você ter sucesso em qualquer área da vida. Primeiro, você tem a mente. Você tem que ter sua mente sintonizada do jeito certo. E depois você executa a ação. Para pensar, por exemplo, num bolo. Quando você vai fazer um bolo, primeiro você pensa, puxa, eu estou com vontade de fazer um bolo. E aí você vai lá e executa. Primeiro você tem a mentalidade e depois você executa. E com esse exemplo simples, a gente pode entender que tudo na vida a gente precisa ter a mentalidade certa. Primeiro pensar certo para depois conseguir executar. Então, qual que é a mentalidade certa para a gente conseguir alcançar sucesso no marketing digital? Eu vou citar alguns pontos nesse vídeo. Primeiro ponto, temos que ter foco. Isso é de extrema importância. Você ter foco, você se aplicar realmente aquilo que você está fazendo. Não adianta a gente ficar tentando aprender 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma coisa só até dar certo. Essa é a primeira coisa e muita gente erra nisso. Muita gente quer abraçar o mundo e acaba, infelizmente, não conseguindo fazer nada bem feito. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente tem que ter em mente é que, com esforço, a gente consegue chegar aonde a gente quiser. É claro que se você nasceu, por exemplo, numa família pobre, você vai ter uns degraus a mais para poder subir até chegar no sucesso. Mas nada impede você de conseguir ter resultados. A mente do brasileiro, nós brasileiros fomos educados de uma maneira que a gente vê o sucesso dos outros e sempre acha uma desculpa. Ah, é porque ele é filho de pai rico. Ah, é porque ele teve uma vida fácil. A gente sempre acha desculpas quando a gente vê alguém tendo sucesso. E por que a gente faz isso? Por que a gente sempre fala que o outro subiu fácil na vida, ou ele teve sorte, ou foi herança? Por que a gente sempre fala isso? Porque, no fundo, a gente está querendo se conformar pelo fato de a gente não ter resultado, de a gente ser pobre. Então, a gente está sempre falando, arrumando uma desculpa para a gente não ter sucesso. Então, tem que tirar isso da sua cabeça. Se alguém está rico, é mérito dele, parabéns para ele. E às vezes, viu, mesmo o cara sendo filho de pai rico, se ele não tiver a mentalidade certa, ele perde tudo, ele não consegue permanecer rico. Então, se o cara ele nasceu rico e depois ele conseguiu 10 vezes mais, isso é mérito dele. A gente tem que entender isso, tem que ter essa mentalidade. Que nem o Donald Trump, por exemplo. O Donald Trump, o pai dele era milionário. A história lá que muitos contam que é que o pai dele deu 1 milhão para ele, ele foi lá e hoje ele é bilionário. Então, não adianta, não adianta a gente querer tirar o mérito dele. Realmente, ele fez dinheiro. Ele conseguiu ficar rico com o esforço dele, embora, claro, ele tivesse uma pequena ajudinha. Terceira coisa que eu julgo que é muito importante é a constância. A gente, às vezes, também fica olhando para onde a gente quer chegar, só que a gente não dá atenção ao processo. O processo é o mais importante. Não adianta nada, por exemplo, você olhar uma casa pronta, você ficar imaginando uma casa pronta. Olha que bonita essa casa, fica lá maquinando na sua mente. Só que o que você está fazendo para construir essa casa? Você já tem um plano para construir a casa? Você já botou o primeiro tijolo? E o segundo? E o terceiro? Meu, se você botar 10 tijolos por dia, um dia você termina essa casa. E às vezes a gente fica querendo muito, às vezes dá aqueles lapsos, né? Ah, agora eu vou começar a estudar. Aí vai lá, estuda. No outro dia, hoje eu estou cansado. Você fica pensando na tarefa arduosa que você teve no outro dia, com tanto estudo, com tanto empenho, mas que aí, quando você pensa em fazer aquilo de novo, você já não tem mais vontade de fazer. Então, por quê? Porque você fica fazendo as coisas muito rapidamente, muito atropelado, não tem um plano. No outro dia não vai dar vontade de você fazer aquilo de novo. Isso é um lapso, né? E você não tem que ter vários lapsos, você tem que ter uma constância.
Então é melhor você estudar. Por exemplo, se você comprou um curso de marketing digital, é melhor você ver uma aula todo santo dia e tá ali se esforçando todo dia um pouquinho, construindo devagarzinho a sua casa, tijolo por tijolo, do que você tentar fazer tudo correndo e depois largar tudo. Então a constância é muito importante. Se você não consegue ter constância na sua vida, meu filho, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você precisa pôr na sua cabeça constância. Tenho que fazer todo dia. Você tem que tornar como se fosse sagrado. Todo dia você não come, todo dia você não acorda, todo dia você não escova o dente. Tem muita gente que não escova o dente todo dia, é que eu tô ligado, hein? Então, você tem que fazer todo dia um pouquinho, tem que se tornar um hábito. E lembre-se, não fica querendo fazer muita coisa. Faz um pouquinho por dia e tem um plano. E o quarto é forte determinação. Sabe por que às vezes você não consegue fazer o ponto 3, fazer um pouquinho por dia, construir um tijolo de cada vez, todo dia? Sabe por quê? Porque você acha que não dá certo, você acha que marketing digital é brincadeira, você acha que é só alguns que ganham dinheiro com isso, que não dá para você ganhar, você acha que não é possível. Então é por isso que você não tem força, você não tem determinação para fazer aquilo. Então, primeiro você tem que moldar a sua mentalidade, você tem que entender que isso é possível para você, é possível para qualquer pessoa. Mas o caminho não é fácil, você tem que se empenhar, você tem que ir tentando, vai dar errado, você tenta de novo, vai dar errado. Você só vai fracassar se você desistir. Agora, se você comete um erro, por exemplo, você sobe uma campanha no Facebook e não tem o resultado que você quer, você perde dinheiro. Você não fracassou, você cometeu um erro, você está aprendendo. Mas se você falar esse negócio de Facebook não é para mim, parei, pronto, aí sim você fracassou. Então você pode notar que todos os grandes players famosos que tiveram grandes resultados, que têm grandes resultados com marketing digital, você pode ver que quando eles contam as histórias dele, é muito parecido. Eles tiveram uma fissura muito grande pelo marketing digital. Eles entendiam que aquilo dava dinheiro e tinha uns que ficavam até sem almoçar, perdiam noites de sono virado no computador. Muitos diziam até mesmo que dormia debruçado no computador. Tudo isso fez com que eles chegassem onde estão. Então a gente tem que olhar para essas pessoas e não ficar com inveja, falando, é porque eles são ricos. E aí já volta para o ponto 1. Aí a gente tem que entender, eles tiveram forte determinação. E a gente tem que ter também, acho que o quinto que tem um pouco a ver com isso também, é motivação. Mas a motivação não é você precisar, eu preciso ver um discurso de um coach sobre motivação, um discurso motivacional. Não é isso. A motivação, na verdade, não é nem a palavra certa, é propósito. Qual que é o seu propósito ao aprender marketing digital? É ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é propósito. Você tem que pensar, o que você quer fazer da sua vida que o marketing digital vai se tornar o melhor caminho para você realizar esse objetivo? Você quer dar uma vida melhor para sua família? Você quer ver a sua esposa, os seus filhos felizes? Você quer ter segurança na sua família, na sua vida? Isso é propósito. Se você enxergar que se você fizer o caminho certo, você vai conseguir trazer essas coisas para a sua vida, para as pessoas que você ama, aí já é muito diferente. Não vê que esse dia, eu quero ganhar 10 mil por mês, eu quero ganhar 5 mil por mês. Isso não é propósito. O que você vai fazer com esse dinheiro? É aí que vem a parte do propósito, que eu falei motivação, mas não é motivação não, é propósito. Você precisa ter um propósito. E se você tem um propósito, meu amigo, ninguém vai te parar. Se esse propósito está forte na sua mente, você está na sua cabeça, não, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Aí, mesmo que você não esteja motivado, você, pelo seu propósito, ele vai superar a sua motivação e você vai conseguir fazer aquilo, você vai ter consistência.
Então, esses são alguns pensamentos, a mentalidade certa. Lembre-se, isso aqui não é conversa para boi dormir. Você tem que colocar essa mentalidade em prática. Primeiro a mente. Não adianta você ter conteúdo, você saber um monte de coisa, mas você não ter a mentalidade correta, porque sem mentalidade não tem execução. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal Soberano do Tráfego e ativa o sininho aí. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Espero ter ajudado você. Compartilhe com as pessoas que você ama também, para que elas também tenham a mentalidade correta.